Olá! Nesta aula, vamos falar sobre os modelos de atenção à saúde ou o processo social de mudança das práticas sanitárias. Prática sanitária é a forma pela qual a sociedade estrutura e organiza as respostas aos problemas da saúde. As respostas dadas pela sociedade devem decorrer do conceito de saúde vigente, ou seja, do paradigma que institui esse conceito, o qual, por sua vez, responde ao contexto socioeconômico, político e tecnológico vigente. A prática sanitária, portanto, ela é configurada, direcionada pelo paradigma vigente e pelo contexto. O conceito de saúde passou da mera ausência de doença para a noção de bem-estar físico e mental, e daí para o conceito mais amplo, que inclui uma adequação de vida social. Modifica-se pela prática sanitária, passando-se da antiga prática curativista para a atual, a chamada prática da vigilância da saúde. O Brasil vive hoje a experiência inédita da implementação na prática dessa revolução teórica. No século XIX, havia uma predominância de doenças infecto-contagiosas sobre as demais doenças. O ensino médico era de caráter empírico e não especializado. E o movimento sanitarista existente naquele momento, na Europa e na América do Norte, conseguiu interferir na situação de saúde em numerosas cidades do mundo, por meio de legislação e grandes obras de engenharia civil. Seus êxitos para diminuir a tuberculose e, sobretudo, fazer desaparecer os surtos epidêmicos de cólera contribuíram para criar a primeira época dourada da saúde pública. Foram fundadas as primeiras instituições universitárias e surgiram as primeiras sociedades científicas. O termo paradigma serve para expressar tanto o conjunto de teorias, conceitos e ideias científicas que dão suporte a determinadas práticas ou visões da saúde, como para denotar diferentes campos de visões de um mesmo assunto. O paradigma miasmático, ele procurava a causa das doenças em emanações, humores e vapores. No início da segunda metade do século XIX, a teoria bacteriológica de Pasteur e Koch jogou por terra a teoria miasmática como explicação para o adoecimento, operando uma brutal mudança de paradigma. As doenças não mais tinham como explicações os vapores, mas sim bactérias, contando como alguns agentes infecciosos em que alguns médicos acreditavam já na existência. Isso se transformou numa nova forma de abordagem. Nessa época, os principais progressos no campo médico foram a difusão da vacinação contra a varíola, a identificação por Koch do micro-organismo causador da cólera em 1883, o desenvolvimento por Pasteur da teoria dos germes nas doenças infecciosas, o surgimento da ideia da natureza biológica da doença, deslocando o pensamento causal em saúde do ambiente físico e social para patógenos concretos. A doença teria uma só causa como um agente originário de cada etiologia. E decorreu a noção de que saúde era a ausência da doença. Já no início do século XX, ocorreu a reformulação do ensino médico, com o relatório Flexner, que veio a instituir a ideia, a hegemonia no campo da saúde, vigente até poucos anos. Dentre as reformas implementadas no ensino médico, podemos citar o aumento da duração dos cursos de medicina para 4 anos com o ensino de laboratório,
a vinculação das escolas médicas às universidades e, com isso, uma ênfase à pesquisa e o ensino, e principalmente em pesquisas biológicas e reforço à especialização. O paradigma flexneriano é caracterizado pelo curativismo e tem este como elemento primordial, pois, como a saúde era entendida como a ausência da doença no indivíduo, o diagnóstico e a terapia ganharam relevância nesse processo. O mecanicismo, caracterizado por uma mecânica clássica, atuando assim num corpo, sempre produzindo um efeito, incorporou-se à assistência médica, levando a noção da unicausalidade. O biologicismo, ou seja, doenças e suas curas sempre ocorrem no nível biológico. E o individualismo, cujo objeto das ações em saúde é o indivíduo, tratando por outro indivíduo, excluindo assim a ação e o contexto ambiental, social e histórico. E mais uma vez o reforço à subespecialização médica. Neste momento histórico, a prática sanitária passa a buscar a cura dos indivíduos que manifestaram algum tipo de doença. Trata-se do início da terapêutica que, a partir da Segunda Guerra Mundial, foi reforçada pelo desenvolvimento moderno do estado de bem-estar e por aumento dos recursos públicos ao setor saúde. No decorrer do processo de florescimento do curativismo, as grandes esperanças de recuperação da saúde e ausência de doença estavam na assistência clínica, especialmente nos hospitais. Nesse período, a saúde pública estava desprestigiada e tentou resgatar o seu papel buscando articular-se com os interesses econômicos e políticos das classes mais favorecidas. Assumiu o paradigma higienista que objetivava a resolução do problema das cidades ainda não aparelhadas para abrigar o contingente de pessoas que para lá se deslocavam. A saúde pública do início do século e as escolas de saúde pública, que em sua maioria adotaram o nome de escolas de higiene, voltaram-se o interesse para os métodos sociais e ambientais, objetivando a remodelação e o saneamento das cidades e a transmissão de normas higiênicas, configurando o que tem se chamado de dicotomia prevenção e cura. Da mesma forma, o movimento sanitarista do final do século, o higienismo, ele tinha um caráter paternalista e vertical, devido ao pouco desenvolvimento ou ausência de mecanismos democráticos nas sociedades em que se desenvolveram. Iniciou-se então a crise do paradigma flexneriano. Com a diminuição da importância das doenças transmissíveis e, consequentemente, o aumento das chamadas doenças degenerativas, devido essencialmente à melhora nas condições gerais de vida, mais do que os progressos médicos mencionados, a situação de morbimortalidade observada no transcorrer do século XIX foi se alterando. Houve então a crise do mecanicismo, com o desenvolvimento da noção de risco, de exposição e suscetibilidade. Uma causa atuando sobre um corpo nem sempre vem a produzir o efeito esperado. A crise também do biologicismo e da unicausalidade. Com a extensão das noções próprias da epidemiologia das doenças para as não transmissíveis. E a ideia da multicausalidade, igualmente com a conceituação de fator de risco nas doenças degenerativas, quase sempre associada ao meio físico ou social. Houve então um deslocamento da ênfase curativa para a prevenção, resultando no que se poderia reconhecer como uma crise no curativismo, pelo menos em nível teórico. Essa crise ela foi além, pois os fatores que condicionavam a saúde não se limitavam aos elementos tradicionais do processo saúde-doença, conforme descrito pelos partidários do flexnerianismo: a doença, diagnóstico, terapia e recuperação da saúde. Kahn
em 1982, ampliou consideravelmente essa visão, criando o conceito de paradigma científico. Em sua concepção, uma comunidade científica produzia hipóteses, ideias, explicações e sugeriam práticas, tendo como referência esse conjunto. Do final do século XIX à primeira metade do século XX, o hospital foi progressivamente se tornando uma organização complexa. Já havia incorporado o laboratório de bacteriologia, o bloco cirúrgico, as técnicas de asepsia e antisepsia, e na passagem do século XIX para o século XX, incorporou outras tecnologias como o raio-x e a patologia clínica. Esses e vários setores foram paralelamente aos avanços da ciência se sofisticando. Assim, o hospital, que anteriormente se constituiu como um lugar onde os pobres aguardavam a morte ao abrigo da caridade pública, ele passou a ser considerado o lugar onde se procura a cura para as doenças. Surge então um novo paradigma, o da produção social da saúde. A medicina preventiva, mesmo ampliando o espaço para a atuação do profissional de saúde, não deu conta de todo o processo saúde-doença. Ele pôde identificar riscos, atuar sobre eles, mas não é da sua alçada a gênese desses riscos, nem o estudo de suas naturezas, mecanismos de atuação e meios para prevenir a sua existência. De fato, se é verdade que a medicina preventiva deu origem ao novo paradigma, não chegou a romper o anterior. É necessário mencionar que nesse encaminhamento a nova visão da saúde não se deu somente via medicina preventiva. Entre várias áreas com afinidade para a nova abordagem holísticas da saúde, a ampliação do conceito de educação sanitária, afastando-se da abordagem higienista, contribuiu para um dos elementos mais importantes do novo paradigma, o da promoção da saúde. Surge então a nova saúde pública, reconhecendo que tudo que existe pode ser produto da ação humana, salvo o que se poderia chamar de natureza intocada, em contraposição. A hegemonia da terapêutica como solução para todos os males que poderiam atingir o corpo do homem. A saúde de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos depende também de coisas que o homem criou e faz, das interações dos grupos sociais, das políticas adotadas pelo governo, inclusive os próprios mecanismos de atenção à doença, do ensino, da medicina, da enfermagem, da educação, das intervenções sobre o meio ambiente. Um ponto histórico importante foi o informe Lalonde, editado em 1974 no Canadá. Ele questionou o papel exclusivo da medicina na resolução dos problemas de saúde, dando início a uma nova era de interesse social e político pela saúde pública. Influenciado pela Conferência da Organização Mundial de Saúde de 1977, que trouxe o tema Saúde para Todos no ano 2000, em 1978, na Conferência de Alma-Ata, realizada no Cazaquistão, a Organização Mundial de Saúde lançou o seu programa Saúde para Todos, baseado num conceito que não era novo, o de cuidados primários em saúde, abordado por americanos e ingleses no começo do século XX. Apareceram iniciativas nacionais como o Relatório Negro sobre Desigualdades em Saúde, editado na Grã-Bretanha, e na proposta Toronto Saudável no ano 2000, editado no Canadá. Esteve ainda presente nas 38 metas de saúde para a região europeia em 1985 e ganhou mais espaço depois da Conferência de Ottawa em 86, das declarações da OMS de Adelaide sobre políticas públicas saudáveis, realizada em 1988, de Sandusval sobre ambientes favoráveis à saúde, em 91, pela Conferência de Bogotá,
promovida pela Organização Pan-Americana de Saúde em 1992 e, finalmente, pela Conferência da OMS de Jacarta, onde Novos Atores para uma Nova Era, de 1997. Vale dizer que a Constituição Federal Brasileira de 1988, inspirada na Conferência Nacional de Saúde de 1986, teve seu capítulo de saúde que instituiu o Sistema Único de Saúde, marcado pelo paradigma da produção social da saúde. Neste documento oficial, a saúde foi definida como direito universal e resultante de condições de vida e trabalho, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse sentido, ser saudável não pode ser apenas não estar doente, no sentido tradicional. Deve significar também a possibilidade de atuar, produzir sua própria saúde, quer mediante cuidados tradicionalmente conhecidos, quer por ações que influenciem o seu meio, como ações políticas para a redução das desigualdades na educação, cooperação interinstitucional, participação da sociedade civil nas decisões que afetam a sua existência, para usar uma expressão bem conhecida, o exercício da cidadania. Vamos destacar alguns pontos da Carta de Ottawa, editada em 1986. Esta carta trouxe como pré-requisitos básicos para que uma população possa ser saudável a partir de amplas concepções de saúde e bem-estar, orientando pelo paradigma da história social da saúde. E são eles: a paz, ou seja, o contrário da violência, a habitação adequada em tamanho por habitante, em condições adequadas de conforto térmico, educação, pelo menos fundamental, alimentação imprescindível para o crescimento e desenvolvimento das crianças e necessária para a reposição da força de trabalho, renda decorrente da inserção no mercado de trabalho, adequada para cobrir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e lazer. Ecossistema saudável, preservado e não poluído. E justiça social e equidade, garantindo os direitos fundamentais dos cidadãos. Com essa noção abrangente de que saúde não é a simples ausência de doença, a melhor denominação para o novo paradigma é a da produção social da saúde. E tem como pressupostos a busca de métodos adequados à nossa realidade política que tornem mais eficientes as ações sociais e ambientais por saúde e qualidade de vida, o abandono do enfoque vertical e paternalista herdado do passado, que decorre de práticas prescritivas dos profissionais de saúde apoiadas no biologicismo e no mecanicismo. O desenvolvimento de novas relações com o Estado e com a sociedade civil e o desenvolvimento de novas habilidades dos profissionais para implementar novas práticas. A partir da ideia de que a saúde é produzida socialmente, é preciso reconhecer que os determinantes de saúde são mediados pelo sistema social, mas também determinados pelas relações sociais, excludentes que operam o sistema. O controle e a autonomia dos indivíduos sobre sua própria vida são determinantes decisivos da saúde. As iniquidades, mais do que a pobreza em si, podem explicar a morbidade e a mortalidade por doenças cuja prevenção é possível nas sociedades industrializadas. As ações que visam a resolução das distorções e desigualdades existentes nos padrões de saúde ultrapassam os limites de atuação do setor e exigem atos coordenados em várias esferas do governo. É necessário que ações intersetoriais
sejam realizadas para operacionalizar esta nova prática sanitária e para que se altere realmente as condições de saúde da população, tendo como objetivo social em todas as sociedades, tornando-se necessário mudanças profundas em seus padrões econômicos e a intensificação de políticas sociais que são eminentemente políticas públicas. Há necessidade de que a sociedade civil organizada exija das autoridades governamentais a elaboração e a implementação de políticas públicas saudáveis para superar o quadro mundial e principalmente nacional de profundas desigualdades e iniquidades. É imprescindível integrar e articular diferentes saberes da prática intra- e intersetoriais, de forma que o novo quadro teórico e as novas práticas assumam uma nova qualidade e sejam asseguradas a produção social da saúde, propondo soluções dos problemas existentes, nacional e local. A prática sanitária do novo paradigma, o da vigilância à saúde. Muito embora os angustiantes problemas da saúde da população brasileira só possam ser resolvidos com a ação integrada de múltiplos atores, de diferentes setores e mediante políticas sociais abrangentes, um papel de extrema importância está evidentemente destinado ao setor da saúde. Este novo paradigma tem sua prática sanitária no que os autores denominam de vigilância à saúde. Essa prática amplia a atuação do paradigma curativista para dar conta da globalidade do processo saúde-doença e orienta para a reformulação das práticas assistenciais e coletivas. Isso implica o entendimento de que a saúde resulta de um conjunto de fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, que se combinam de forma particular em cada sociedade e em conjunturas específicas, redundando em sociedades mais ou menos saudáveis. A vigilância à saúde é baseada no paradigma e atua sobre os produtos, processos e insumos dos problemas, ou seja, não incide apenas nos produtos finais, que são as mortes, sequelas, enfermidades e agravos, mas também nos assintomáticos, como suspeitas, exposição, grupos de risco e necessidades sociais da saúde. A vigilância em saúde, ela atua nos fatores condicionantes, que são os riscos, e determinantes, que são as causas. E são ações de vigilância em saúde. A promoção da saúde, processo em que se confere ao povo os meios para assegurar um maior controle e melhoria da sua própria saúde, não se limitando a ações de responsabilidade do setor de saúde. É uma soma de ações da população, dos serviços de saúde, das autoridades sanitárias e de outros atores sociais, dirigidas para o desenvolvimento de melhores condições de saúde geral e coletiva. As ações de promoção da saúde, como prática sanitária, referem-se às práticas coletivas voltadas para a definição de políticas, preservação e proteção do ambiente físico e social, com o apoio da informação, educação e comunicação dirigida aos profissionais e à população. O enfoque na prevenção de enfermidades e acidentes amplia aqui o campo da ação da medicina preventiva, para incluir ações de caráter não médico na prevenção das doenças. Podem ser orientadas a problemas específicos ou grupos de problemas, como imunização, prevenção de acidentes de trabalho e de trânsito, prevenção de câncer, hipertensão, alcoolismo, uso de drogas, DST, dentre outros. A atenção curativa e de reabilitação inclui os atos curativos do paradigma anterior,
Na reabilitação, o novo paradigma deve dar conta de que esta pode e deve ir muito além do que a causa fisiológica. Também nesse componente deve-se buscar inovação, como o hospital-dia e a assistência domiciliar, programas de saúde da família, práticas mais baratas e mais efetivas para a população quando adequadamente aplicadas. A característica predominante do modelo assistencial é dada pela presença das práticas sanitárias desenvolvidas nos serviços de saúde e no trabalho de cada profissional. Dentre as modalidades assistenciais, destacam-se o hospital-dia, definido como um regime de assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial para a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na unidade por no máximo 12 horas. A legislação que trata do hospital-dia é a Portaria GM/Ministério da Saúde, número 44, de 10 de janeiro de 2001. Outra modalidade assistencial é a assistência domiciliar. É uma forma de atenção à saúde oferecida na moradia do paciente e caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento das doenças. Inclui também a reabilitação, garantindo a continuidade do cuidado integrado à rede de atenção à saúde. De acordo com a necessidade do paciente, esse cuidado em casa pode ser realizado por diferentes equipes. Quando o paciente precisa ser visitado com menos frequência, uma vez por mês, por exemplo, e já está mais estável, este cuidado pode ser realizado pela equipe de saúde da família e pela atenção básica de sua referência. Já os casos de maior complexidade são acompanhados pelas equipes multiprofissional de atenção domiciliar, ou EMAD, e as de apoio, EMAP, do Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, conhecido também como Melhor em Casa. Já a equipe de saúde da família, ou ESF, é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma reorganização do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividade, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. A ESF é composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade Medicina da Família e Comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Pode fazer parte da equipe o agente de combate às endemias e os profissionais de saúde bucal, como o cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família e auxiliar ou técnico em saúde bucal. No processo de intervenção e no desenvolvimento das práticas sanitárias, há um elenco de atividades que exige um grau de tecnologia, recursos humanos e equipamentos bastante variável, isto é, desde tecnologias mais simples ou simplificadas até as mais complexas e, portanto, também das menos custosas às mais dispendiosas em termos financeiros. Nesse conjunto de atividades estão inclusas as ações de caráter e finalidade de promoção de saúde, prevenção da doença, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Ou seja, há uma hierarquização entre essas atividades, das mais simples às mais complexas, das menos caras às mais caras, da promoção e prevenção ao diagnóstico e tratamento precoce, bem como reabilitação, da indicação e pertinência de uma cobertura mais ampla
a uma pertinência ou necessidade mais restrita. Numa determinada área constituída por um município, um conjunto de municípios ou bairros, sempre existirão problemas e agravos de saúde de todas as ordens, cuja magnitude e qualificação dependerá, obviamente, da densidade populacional ou tamanho e das características epidemiológicas da área. Contudo, não é necessário se oferecer todas as tecnologias a cada bairro ou município. Desta forma, pode-se otimizar os processos por meio da chamada regionalização do sistema de saúde. Essa regionalização ela é construída a partir de unidades político-administrativas e populacionais em uma dada região. As ações e serviços de saúde devem ser compostas e operadas de modo articulado e integrado, permitindo uma ampla cobertura e o acesso populacional com maior eficiência econômica e social. Falaremos agora sobre determinantes sociais da saúde, ou a questão básica: por que alguns grupos populacionais são mais saudáveis que outros? Os determinantes sociais da saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, ou as características sociais dentro das quais a vida transcorre. São desigualdades decorrentes das condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Ao contrário das outras, essas desigualdades são injustas e inaceitáveis, e por isso as denominações de iniquidades. Estes determinantes apontam tanto para as características específicas do contexto social que afetam a saúde, como para a maneira com que as condições sociais traduzem esse impacto sobre a saúde. E incluem as condições mais gerais, como socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade, e relacionam-se com as condições de vida e trabalho dos seus membros, como habitação, saneamento, ambiente de trabalho, serviço de saúde e educação, incluindo também a trama de redes sociais e comunitárias. Estes determinantes influenciam os estilos de vida, já que as decisões relativas, por exemplo, ao hábito de fumar, praticar exercício, hábitos dietéticos e outros, estarão também condicionados pelos determinantes sociais. O início do conceito de determinantes sociais vem do final da década de 70 e início da década de 80. Alguns artigos destacavam as limitações das intervenções sobre a saúde quando orientadas pelo risco de doença nos indivíduos. As críticas afirmavam que focalizar as populações com pesquisas e ações de políticas direcionadas à sociedade aos quais os indivíduos pertenciam poderiam levar ao diagnóstico de adoecimento dessas populações. O principal argumento era que a atenção médica não seria o principal fator de auxílio à saúde das pessoas. E o conceito de determinantes sociais está ligado aos fatores que ajudam as pessoas a ficarem saudáveis, ao invés de auxílio às pessoas que obterão quando ficarem doentes. Existem alguns modelos que foram propostos para explicar os determinantes sociais, e estes demonstraram os mecanismos através dos quais os determinantes sociais de saúde afetam os resultados na saúde, destacando as conexões entre diferentes tipos de determinantes sociais. Dentre estes modelos podemos citar o modelo de Dahlgren e Whitehead, que se fala das influências em camadas. Propõe um esquema que permite visualizar as relações hierárquicas entre os diversos determinantes sociais, a começar pela idade, sexo e fatores hereditários, relacionados a estilos de vida dos indivíduos e as redes sociais e comunitárias. Cita-se também como a penúltima camada as condições de vida e de trabalho,
caracterizadas pelo ambiente, educação, produção agrícola e de alimentos, desemprego, água e esgoto, serviços de saúde e habitação. E como última camada, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais de uma forma geral. Já o modelo de Diederiksen et al. Fala da estratificação social e produção das doenças. Eles enfatizam a criação da estratificação social pelo contexto social, que delega aos indivíduos posições distintas. A posição social das pessoas determina suas oportunidades de saúde. Dentre estes determinantes, então, contexto social e contexto das políticas, levando à posição social, que leva, então, à exposição específica, à doença ou acidente e consequências sociais ou mau estado de saúde. Já Mackenbach et al. Falam da seleção e causa, enfatizando os mecanismos que geram as desigualdades na saúde, relacionado à seleção versus causa. É proposto aí neste modelo, então, a posição socioeconômica do adulto estará interferindo em fatores relacionados ao estilo de vida, fatores estruturais e ambientais, fatores relacionados ao estresse psicossocial, bem como a incidência de problemas de saúde na vida adulta, problemas da infância, fatores culturais, fatores psicológicos e o estado de saúde na infância, todos estes interrelacionados. Já Brunner, Marmot e Wilkinson falam das múltiplas influências no decorrer da vida. Este modelo foi desenvolvido para ligar as perspectivas de saúde clínica, ou seja, as curativas, à de saúde pública, ou preventiva. E citam aí, então, as influências como infância, genética e cultura, que estarão interferindo, então, nas mudanças dos processos de saúde, o comprometimento de órgãos que vão levar a bem-estar, mortalidade ou morbidez. A estrutura social vai influenciar no tipo de trabalho e no ambiente social desse indivíduo, que pode trazer também repercussões psicológicas e sendo influenciado também por fatores materiais. Um termo muito importante relacionado a determinantes sociais é a equidade, que refere-se à ausência de diferenças injustas ou evitáveis, que levam, então, grupos específicos ou populacionais a terem pior condições de saúde. Neste caso, estamos nos referindo à redução das iniquidades, ou seja, das diferenças. A Câmara Nacional de Determinantes Sociais de Saúde tem algumas propostas para combater as iniquidades ou desigualdades sociais. Dentre elas, podemos citar o conhecimento das melhores condições de vida e trabalho dos diversos grupos da população e as relações dessas condições de vida e trabalho com determinantes mais gerais da sociedade, que podem levar, então, à composição desse grupo de determinantes sociais. Definir, implementar e avaliar políticas e programas que pretendam interferir nos determinantes, fazer com que a sociedade se conscientize do grave problema que as iniquidades em saúde representam não somente para os desfavorecidos, como também para a sociedade em seu conjunto, buscando com isso conseguir o apoio político necessário à implementação das políticas de saúde. Como é possível que as políticas sociais reduzam as iniquidades? Primeiramente, melhorando a saúde das populações em desvantagem através de programas-alvos. A estratégia de programas focalizadas identifica um segmento da população-alvo e monitora os resultados alcançados com o desenvolvimento do programa.
Essa estratégia é de uso amplo e pode ser alinhado a outros programas sociais. No entanto, ela tem limitações, porque apenas um subgrupo, que estará representado por um percentual da população, será beneficiado, e apenas em relação a uma problemática específica. Essa estratégia pode não levar em conta a redução da iniquidade por não trabalhar de maneira integrada com outros fatores estruturais intermediários e não atender a todos os grupos sociais. Outra forma de reduzir as iniquidades seria diminuindo as disparidades de saúde entre aqueles expostos às circunstâncias sociais mais pobres e os grupos em melhor situação. Essa estratégia teria como objetivo reduzir as diferenças, aproximando a expectativa de vida dos grupos mais vulneráveis à dos outros grupos sociais, ou ainda ampliar o acesso à educação dos menos favorecidos socialmente. Essa estratégia oferece resultados, embora esses esforços específicos também beneficiem apenas um único setor, por não ser direcionada a grupos sociais ou mecanismos determinantes. Tratando de maneira completa todo o gradiente da saúde, ou seja, associando a posição socioeconômica e a saúde em toda a população, essa estratégia de gradientes implica num amplo esforço direcionado a gerar impactos sobre a saúde da população como um todo, inclusive em grupos de diferentes posições sociais. E dentre elas podemos citar ações para controle da violência, redução de acidentes de trânsito, melhoria das condições e espaços de trabalho com luta contra o tabagismo ou por melhoria do meio ambiente. De modo geral, essas estratégias podem ser mais onerosas em longo prazo, o que impede o monitoramento dos resultados a curto prazo. É preciso considerar que estas não são mutuamente excludentes, podendo ser combinadas com outros planos de intervenções. Existem alguns critérios a serem considerados ao se adotar ações estratégicas sobre determinantes sociais, e são eles: buscar a redução dos determinantes estruturais que perpetuam as desigualdades. A segunda opção relaciona aos determinantes intermediários, como as condições de trabalho, os direitos de gênero e meio ambiente saudável. E a terceira opção é reverter os efeitos da posição socioeconômica, como aqueles que surgem diante da perda do trabalho ou criar condições para manter o trabalho àquelas pessoas com doenças crônicas. Os determinantes sociais da saúde podem ser compreendidos a partir de 3 abordagens. A abordagem psicossocial, que enfatiza o peso da percepção do status pessoal em sociedades desiguais, o que provoca tensões e piora as condições de saúde. De acordo com esses teóricos, a experiência de viver em situação de iniquidade obriga constantemente as pessoas a comparar seu status, posses e outras circunstâncias de vida, gerando sentimentos de desvalorização e desvantagem, produzindo conflitos e deterioração na saúde. Em nível social, as hierarquias de renda e de status enfraquecem a coesão social. Essas pesquisas foram inspiradas em uma ampla literatura sobre as relações entre as percepções sociais de iniquidade, os mecanismos psicobiológicos e a situação da saúde. Outra abordagem é a abordagem da produção social da saúde e doença, que tem destacado explicitamente os determinantes econômicos e políticos. Esta abordagem não nega as consequências psicossociais da iniquidade na renda, porém enfatiza a necessidade de começar a partir das causas estruturais das iniquidades. Deste ângulo, interpreta que a iniquidade reflete a falta de recursos dos grupos e indivíduos e a sistemática falta de investimento na infraestrutura.
As decisões políticas e os processos econômicos constituem um conjunto de condições materiais que afetam a saúde da população. E, por fim, a abordagem ecossocial, que recentemente traz aí como os múltiplos níveis de referência, passando a tentar interpretar as iniquidades em saúde como causa e resultado de uma relação dinâmica, história e ecológica, propondo o estudo de padrões de comportamento de saúde, doença e bem-estar de uma população como expressões biológicas e de relações sociais, buscando integrar uma visão complexa do processo de saúde da população que modificam. Nesta aula, falamos sobre modelos de atenção à saúde e determinantes sociais da saúde. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!